Olá! Mesmo que você não goste de basquete ou não saiba muito a respeito, eu sugiro que você veja esse vídeo. De 1991 até 1998, o Chicago Bulls ganhou 6 títulos da NBA, o campeonato norte-americano de basquete. Foram 2 tricampeonatos em 8 anos, em um período que ficou conhecido como a Era Michael Jordan. Michael Jordan entrou no Chicago Bulls em 1984 e naquele ano ganhou o prêmio de novato do ano da NBA. No ano seguinte, o Bulls não chegou às finais do campeonato, mas Jordan marcou em uma só partida 63 pontos, um recorde que permanece até hoje, e foi chamado de Deus disfarçado de Michael Jordan. Jordan foi nomeado o MVP da NBA, o jogador mais valioso da NBA, por 5 temporadas, e embora para muitos ele seja o maior jogador de todos os tempos de basquete, no nosso papo de hoje falaremos de Scottie Pippen. Pippen é considerado um dos maiores alas de todos os tempos. Ele ganhou 6 títulos com o Chicago Bulls, foi nomeado um dos 50 maiores jogadores da história da NBA e teve sua camisa aposentada pelo Bulls, uma homenagem do clube dada somente a outros 3 jogadores, incluindo Michael Jordan. Pippen é o único jogador da NBA a ganhar o título da NBA e a medalha de ouro olímpica no mesmo ano por 2 vezes, em 1992 e 1996, e ele fazia parte do Dream Team olímpico dos Estados Unidos em 1992, que venceu seus oponentes em uma média de 44 pontos. Pippen é 2 vezes participante do Hall da Fama do basquete, uma por sua carreira individual e outra como membro do Dream Team. Contudo, na temporada de 1997-98, Pippen se encontrava frustrado e enraivecido. Uma prova disso foi que ele marcou uma cirurgia para o pé, cirurgia essa que poderia ter sido feita depois da temporada de jogos, e ele acabou ficando fora das quadras por 3 meses. Somado a uma possibilidade dele ser vendido para outro time, ele se recusou a voltar para as quadras mesmo com o pé recuperado e chegou a dizer que nunca mais jogaria pelo Chicago Bulls. Mas o que aconteceu com ele? Apesar de todo o sucesso, de ser considerado para muitos o segundo melhor jogador de sua geração e de com certeza estar entre os 5 melhores, o salário de Pippen dentro do Chicago Bulls era apenas o 6º maior salário do time. Em comparação com toda a NBA, o salário de Pippen ocupava a posição 122. A raiva e a frustração de Pippen se justificavam, portanto, porque ele exigia que seu salário e seu contrato fossem renegociados. Pippen nasceu em uma cidade com 3.500 habitantes, seus pais eram humildes, muito trabalhadores e tinham que sustentar seus 12 filhos. Quando Pippen tinha 11 anos de idade, seu pai sofreu um AVC e a partir de então o pai perdeu a fala, para se locomover precisava de cadeira de rodas e ficou acamado pelo resto da vida. 6 anos antes da doença do pai, o irmão mais velho dele havia ficado paralítico quando um colega caiu sobre ele em uma aula de educação física no colégio. Pippen cresceu, portanto, com 2 pessoas em cadeira de rodas em sua casa. No início de sua carreira no Bulls, a pedido do próprio Pippen, foi fechado um contrato de longo prazo com o time, diferentemente do que era praticado com outros jogadores, como por exemplo Michael Jordan, que anualmente renovava seus contratos. O contrato foi fechado pelo valor de 18 milhões de dólares, porém especula-se, em função do altíssimo desempenho que ele apresentou nos anos seguintes, que ele poderia ter ganho 9, 10 vezes aquele valor. Ainda, pouco tempo depois da assinatura, a liga como um todo cresceu em popularidade, patrocínio e receita, e os salários seguiram tais aumentos à medida que os contratos foram sendo renegociados. A presidência do Chicago Bulls aceitava somente negociar com aqueles cujos contratos expiravam e, portanto, Pippen ficou preso a seu contrato original. No momento que ele assinou o contrato, ele pensava na necessidade de sustentar a sua família e por isso não podia correr o risco de se machucar ou algo do gênero e não ter mais o basquete como fonte de renda.
Eu não podia deixar minha família na mão, disse ele certa vez. Quantos jogadores se machucaram logo no início de suas carreiras profissionais e tiveram que abandonar o esporte ou perderam tamanho desempenho que ficaram condenados a jogar em times pequenos, longe das ligas principais? O próprio Michael Jordan, no começo de sua carreira no Bulls, machucou o pé e chegou a ter 10% de chance de ter que abandonar o basquete. No Brasil, temos um caso que ficou famoso de um jogador de futebol chamado Wendel Lira. Em 2006, ele foi um dos destaques da seleção brasileira sub-20 que disputou a Copa Sendai realizada no Japão. Naquele ano, o Wendel fez um excelente campeonato brasileiro sub-20, sendo eleita a revelação da competição e terminando como artilheiro. Porém, na temporada seguinte, seu drama começou. Pelos próximos anos, ele foi acometido por uma série de lesões que o limitou a jogar somente em times sem expressão no cenário nacional, e em certo momento o Wendel teve que conseguir um emprego fora do futebol para se sustentar. O ápice de sua carreira surgiu em 2016, quando ele ganhou o Prêmio Puskás, o prêmio que elege o gol mais bonito do ano, superando Messi e Florenzi. Contudo, sua carreira no futebol foi encerrada logo em seguida. Como avaliar a escolha de Pippen com relação ao seu contrato? Quantos jogadores são obrigados a abandonar o esporte prematuramente por causa de lesões? Quantos jogadores conseguem entrar num time grande, com projeção nacional, e por quanto tempo eles ficam lá? E ainda, o que fazer quando recai sobre nós o peso de ter que sustentar as nossas famílias? Logo que assinou o contrato, Pippen comprou uma casa para os pais e eles nunca mais passaram por nenhuma necessidade financeira. Ele voltou a jogar pelo Chicago Bulls depois de ter ficado 35 jogos fora e o Chicago foi campeão da NBA naquele ano. O contrato dele permaneceu inalterado até a sua data de vencimento. Michael Jordan disse uma vez: "Eu nunca encontraria um companheiro, um jogador de apoio ou um parceiro de basquete como foi Scott Pippen. Não haveria Jordan sem Pippen." Obrigado pela visita ao canal. Se puder, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, cliquem no joinha, no sininho para serem notificados dos próximos vídeos. Eu sugiro novamente que vejam o book trailer do meu livro e deixe uma pergunta: o que você teria feito no lugar de Pippen?